O meu nariz é um problema, só tem tamanho, rapaz. Se ele funcionasse de acordo com o tamanho, ia ser bom, mas não funciona. Eu sei o que é isso, viu, professor? Eu tenho rinite também. É, Tem né? dia que eu amanheço com o globo ocular todo seco e o nariz também desse jeito aí. A solução aqui é ou umidificador de ar, ou colocar umas toalhas umedecidas no quarto, ou Eu tenho um modificador de ar, que nessa época, direto, tá funcionando. Soro, eu já compro as garrafinhas de 500 ml de soro fisiológico. Então, não sei quantas vezes no dia eu vou no banheiro e espirro no nariz o soro. É, o oftalmologista me passou um colírio, que é para ir pingando quantas vezes eu quiser no olho durante o dia. Não, ele não tem nenhum. É mais para fazer uma limpeza mesmo. Então, esse aqui, esse frasquinho está até acabando já, tá? Mas eu já comprei o outro. Então, sofrimento. Mas faz parte. Então, aí, quem está vivo está sujeito. Muito bem, gente. Bom dia, então, para quem eu não falei ainda, os que deram a cara aqui na tela. Bom dia, reverendo. Bom dia, Luiz. Aí já foram cumprimentados. Agora, os que estão sem vídeo, sintam-se cumprimentados também. Bom dia, Valeu, Matheus. professor. Bom dia. O Thierry a gente já tinha falado ali mesmo sem o vídeo. Eu vou juntando um monte de caneta aqui, cada hora eu pego uma ali. Deixa eu devolver essas canetas para o lugar delas. Não vira uma baderna. Hoje é dia 7, né? Vocês fizeram na aula passada uma tarefa, né? Eu não estou confundindo, não, né? Sobre isso, sobre a biografia daqueles missionários, não foi isso? O escorço biográfico. Escorço, vocês já ouviram falar essa palavra? Escorço? Não. Só na voz do senhor agora. Como que nunca ouvi? Acabei de falar. Olha aí, ó. Quando eu falo que a minha aula é cultura, vocês não acreditam. Né? Vocês estão aprendendo mais uma palavra hoje, né? Eu lembro que um professor do seminário contou essa palavra, falou essa palavra Paulo Viana, logo no iniciozinho das aulas, né? Primeiro anista e tal. E aí ele não disse o que era, né? Vocês vão procurar. Ele publicou no Brasil Presbiteriano um artigo. Olá, internet. Opa! Ele publicou um artigo na época do aniversário da igreja, assim, biografias, pequenas biografias dos personagens, do Sarmento, Conceição, Blackford e tal. E aí o título é Escorços Biográficos. E escorço é isso, é um resumo biográfico, uma coisa assim, um resumo da biografia. No seminário, a gente era seminarista, primeiranista, a gente falava que a gente não tinha esforço biográfico, a gente estava começando, né? A gente tinha um esforço biográfico, nem tinha biografia ainda, né? E vocês, então, fizeram essas pequenas biografias de 3 personagens que vão desenvolver um trabalho missionário nas Ilhas Britânicas. Um desses personagens está mais diretamente relacionado com o Papa Gregório, o Gregório I, o Gregório Magno, que é o Agostinho de Canterbury, não é Agostinho de Hipona, é Agostinho de Canterbury. E eu comentei com vocês
que eu tinha essa preocupação de vocês perceberem alguns aspectos metodológicos do trabalho missionário. Então, com o Carlos Magno, a gente vê um momento em que a igreja institucional, vai começar a centralizar a ideia do trabalho missionário. Então, começa a ter um projeto de fazer missão, um projeto dirigido, capitaneado pelo Vaticano. Então, isso é bastante importante. Agora, a gente tem falado um pouco dos papas, do desenvolvimento do papado e tudo mais, relacionando isso às questões políticas. Você vê, quando a gente falou do Leão e mesmo do Gregório, a gente relacionou esses papas com povos bárbaros com quem eles tiveram que, inclusive, negociar, se relacionar. O imperador, nesse período, a gente está vendo o lado ocidental cada vez mais ficar sem estrutura, sem um governante. A partir de 476, quando o último imperador do lado ocidental, Rômulo Augusto, renuncia, mostrei até na outra aula aquela gravura, né, ele entregando a coroa, né? O imperador do lado oriental fica como o único imperador de todo o império. E ele começa a nomear governadores para o lado ocidental. Nomear governador para Roma, né? Cidade de Roma, que teoricamente ainda era sede do império, a capital, né? O Senado estava lá, a nobreza, tudo mais. O que está acontecendo nesse período? A gente precisa porque isso tem interferência muito direta na história do cristianismo, na história até da consolidação, da constituição e consolidação da hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana. O Império Romano foi ficando cada vez mais... o Império Romano ficou tão grande que cada vez mais o Império Romano tinha dificuldade de controlar a população, especialmente controlar as fronteiras. E aí a gente tem a entrada dos chamados povos bárbaros. E os povos bárbaros é um período da história chamado de invasões bárbaras. Então eu vou começar aqui. O Thierry tem que me permitir compartilhar a tela aqui. Desculpa, professor. Opa, pronto. obrigado. Desculpa. O Thierry hoje está uma gracinha. A gente está vendo já para substituir ele, o professor, porque está difícil. Não carece, não. Opa, não é essa aqui. Esse aqui. Então, os povos bárbaros vão entrar nos limites do Império Romano, e vocês se lembram que, inclusive, os cristãos foram acusados de serem culpados dessa decadência do Império Romano. Mas a presença dos povos bárbaros vai ser cada vez mais importante. Então, é um período na história universal, na história da Europa, mais especificamente, das chamadas invasões bárbaras. Então, isso aqui na época que eu fiz, a gente nem achava tanta coisa assim na internet, no Google. Eu escaneei isso de um livro, esse mapa. Mas é um mapa bem legal. Então, aqui a gente tem um mapa da Europa. Então, veja aqui coisas que a gente já
está conversando. Vamos lá. Aqui, essa parte verde é o quê? Império Romano do Oriente. Certo? Olha aqui, ó, Constantinopla. Certo? Aqui, ó, Constantinopla. Perceberam aí? Império Romano do Oriente. Com o passar do tempo, como a gente está falando, o imperador que estava aqui vai ficando cada vez mais o único imperador. Depois de 476, só ele. Porque Roma foi invadida várias vezes. Tem até uma datazinha aqui, 410, quando ela foi saqueada a primeira vez. Né? Foi saqueada pelos visigodos. Né? E então a gente tem aqui a entrada aqui desses povos bárbaros. Quando a gente ouve aqui invasões bárbaras, invasões dos povos bárbaros, muitas vezes a gente acha que esses povos bárbaros eram assim, eles fizeram guerra o tempo inteiro com o Império Romano. Não, essas invasões bárbaras nem sempre foram assim invasões belicosas assim, bélicas, né? Que teve guerra, teve conflito armado, tal. Então você vê aqui, então aqui é o lado oriental, aqui é o lado ocidental do Império Romano. Aqui a gente tem uma região que está fora dos limites do Império Romano, e aqui também, né, onde vocês fizeram as leituras lá e as tarefas, inclusive, né, o texto da entrada das missões aqui nessas ilhas britânicas, né, porque pega aqui também a Irlanda, né. Essa região, o sul aqui da Bretanha, foi do Império Romano. Nesse período aqui, que a gente já está no século IV e V, a região já está ficando cada vez mais isolada. Agora, preste atenção que aqui a gente tem os nomes, né, de diversos povos bárbaros. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ler na tela de vocês, jutos, anglos, saxões, lombardos, suevos, godos, burgúndios, vândalos, lombardos, os mesmos aqui, né, lombardos, alamanos, visigodos, ostrogodos. São povos bárbaros que nós temos que entender o seguinte: quando eu falo em godo, não é que tinha um povo bárbaro chamado godo unificado sobre um único governante. Dentro desse povo, genericamente chamado de godo, você tem uma diversidade de chefes, de líderes, de famílias, de clãs. É a mesma coisa, suevos, lombardos, francos, alamanos. Então, esses grupos, que às vezes que estavam se deslocando, por diversos motivos eles vão se deslocando. Ou eles estão mais aqui no norte da Europa, mais para cá, mais para o leste aqui da Europa, e por diversos motivos no decorrer da história, guerras, perseguições, né, de uma espécie de guerra também, né, grupos que são perseguidos por alguém que tomou poder numa determinada região, mas muito a ver também com problemas climáticos. Se fica muito frio aqui, o frio se estende, eles não conseguem plantar, eles acabam se deslocando mais para o sul, mesma coisa aqui. Então, por uma diversidade de motivos, essas pessoas, grupos, às vezes, de 10, 100 famílias,
200 famílias que vão caminhando juntas, imigrando e vão cada vez mais chegando nos limites do Império Romano. Conforme um povo daqui caminha para cá, um outro povo que está aqui, para tentar escapar desse que está chegando aqui, vem mais para cá. Então, está chegando cada vez mais dentro dos limites do Império Romano. Como o Império Romano está cada vez com maior dificuldade de proteger essa extensão enorme de fronteira, que ele não tem como ter mais gente para o exército dele, porque ele já tinha feito guerra com todo mundo. Então, estava difícil. Então, ele tinha dificuldade aqui. Muitas vezes, essa invasão bárbara era muito pacífica. Então, chegava aqui um grupo de alamanos, entrava aqui, fazia uma aldeiazinha aqui, e às vezes eles nem, o Império Romano nem se dava conta, quando ia ver, eles já estavam aí solidificados. Às vezes eles expulsavam os caras. Às vezes, sabe o que eles faziam? Acordo. Ó, já que vocês estão aqui, vamos fazer o seguinte, vocês têm quantas famílias aí? Ah, o nosso grupo aqui tem umas 80 famílias. Sei lá, era uma aldeia ali de 700 pessoas, 1.000 pessoas, qualquer coisa assim, 500 pessoas. Ou então é o seguinte, você tem 100 homens aí, 100 guerreiros? O cara fala, tenho esses 100 aqui. Então você vai ser um centurião do Império Romano, do Exército Romano. Aí, de uma hora para outra, aquele sujeito virava, aquele povo todo virava cidadão romano. E assim por diante. Então, e aí o que ele fazia? Ele estando aqui, ele era centurião do Exército Romano, ele protegia um pedaço do território para não ter outras invasões. Algumas vezes, esses povos não estabeleciam aldeias, nada assim, porque eles sabiam que o exército romano podia chegar, o que eles faziam? Eles vinham, entravam 20, 30, 50 quilômetros adiante, saqueavam, porque eles sabiam que tinha tido colheita, e voltavam para a terra deles. Então, veja, tem várias formas das invasões bárbaras. Outras vezes, eles entravam, mas eles não tinham interesse nenhum em ser soldado do Império Romano, nada disso. Aconteceu, por exemplo, com os francos aqui na região chamada Gália. Os gauleses. Vocês já até ouviram falar, tem uma... E nem sempre o Império Romano conseguia derrotar. Às vezes o Império Romano mandava lá uma brigada militar, uma coisa assim, e os caras não conseguiam derrotar, porque eram pessoas acostumadas a viver em floresta e fazer o que a gente chamou de guerra de guerrilha e tal, né? E não conseguiam. Tem até uma das mais famosas histórias em quadrinho, quem é aficionado aí, história em quadrinho, mas as mais famosas do mundo é inspirada nesse período aqui. Quem gosta de história em quadrinho até já sabe de quem que eu estou falando, de que história que eu estou falando. Asterix e Obelix? Asterix, exatamente. O Asterix, né? Que é uma grande brincadeira. Obviamente, Asterix é do século XX, né? Mas é inspirada nessa época aqui, quando tinha um grupo de francos, de gauleses, que se colocou aqui nessa região, e eles não estavam nem aí para o Império Romano, não queriam. O Império Romano queria cobrar imposto, eles não pagavam, e pagavam o que dava na telha deles, é isso tá bom e tal, né? E o Império Romano não conseguia derrotar, né? E no caso lá da aldeia do Asterix, não conseguia derrotar porque tinha um mago que fazia uma poção mágica, e cada guerreiro tomava um pouco daquela, uma porção da poção mágica, né? E aí
um guerreiro guerreava por 10, 20, né? E derrotava, e o Império Romano não sabia o que acontecia. Mandava o povo lá, né? Só tinha um cara que não tomava a poção mágica, né? Que era o Obelix. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Então, tinha um cara que não tomava a poção mágica, porque quando ele era criança, ele era bebê, caiu no tacho de poção, que é o Obelix, né? E que ficou, a turma achou que ele ia morrer, então, mas ele ficou forte o resto da vida dele e tal. Então, é uma história em quadrinho do século XX, mas que faz uma brincadeira com esse período aqui, quando o Império Romano via as invasões dos povos bárbaros, mas não conseguia controlar, não conseguia proteger as fronteiras do Império Bárbaro, dos povos bárbaros. Então, a gente tem aqui essas, essas flechas, né, essas linhas, que vão mostrando como que esses povos bárbaros vão se deslocando. E tem as datas aqui, obviamente, depois você pode fazer uma leitura mais detalhada, se quiser também, né? O que interessa aqui é que você tem, por exemplo, eu vou só citar algumas datas, só para você ver como isso foi durando séculos, essas invasões bárbaras. Então, aqui, está vendo? Aqui tem os golos, certo? Então, você tem aqui, ó, tem essa flecha, quer dizer, se deslocam daqui, mais do norte aqui da Europa, e vão em direção mais ao sul e ao leste, né? Mais ao sudeste, vamos dizer assim. Esse deslocamento foi entre 150 e 200. Então, por cerca de 50 anos, eles estão se deslocando e vão chegar aqui, né? Perto do Mar Cáspio, né? E vão também, inclusive, entrar aqui depois nos limites vão entrar nos limites do Império Romano do Oriente, mas isso já a gente já tem aqui, já indo para o final dos anos 300, né, do século IV. Então, tinha começado ali no século II, então essas andanças deles, 2 séculos depois, 2 séculos e meio depois, eles estão chegando aqui, né? A gente tem aqui os francos, que entram nos limites do Império Romano já na metade do século V, né, nos anos 450. Isso é quando eles entraram, mas eles já vinham se deslocando aqui já há mais tempo. Então, eles vão entrando e você vê que os vândalos vão se deslocando também e vê aqui. No início do século V, né, no início dos anos 400, a gente tem os vândalos já ocupando essa região da Península Ibérica e eles atravessam aqui e vão ocupar essa região do norte da África e em 429 eles chegam em Cartago, uma cidade já bem conhecida nossa. Professor, Então, oi. só uma dúvida. A gente vê que, no caso dos bárbaros, eles são unificados nesses vários clãs, nesses vários povos, como o senhor falou, que nem sempre eram organizados, né, por um governo civil unificado e tudo mais. Mas o fato deles serem classificados como bárbaros está relacionado a, a, a em relação à comunicação deles com o Império Romano ou está relacionado ao fato deles serem belicosos mesmo, de cometerem barbaridades? Como é que é essa relação aí? Ou tudo isso junto? Tudo isso junto. E foi boa pergunta sua. A ideia de povo bárbaro é uma ideia que vem dos gregos. Vamos lembrar que o Império Romano não deixa de ser herdeiro do mundo helênico, né? Então, os gregos acreditavam, né? Então, a gente tem a Grécia aqui, né? Nessa região, tá vendo? Está escrito Grécia. Quem não estava aqui na Península Helênica
e não tinham a cultura helênica, a cultura grega, quer dizer, quem estava fora desses limites do mundo conhecido dos gregos, começaram a ser chamados por eles de gregos, de gregos, de bárbaros, né? De bárbaros. Futuramente, depois de Alexandre, lembra Alexandre o Grande, que faz aquela expansão militar e tal, e coloca o Império Grego para toda essa banda aqui, né? Então, aí nós temos com Alexandre uma expansão da chamada cultura helênica, do helenismo. Vocês já viram, né? Nós já estudamos isso. Então, nesse mundo helênico, todo mundo que não tinha conhecimento da língua grega, da cultura grega, era entendido por eles como bárbaros. Os romanos entendiam como povo bárbaro todo mundo que estivesse fora dos limites do Império Romano. Entendeu? Então, está dentro dos limites do Império Romano, é cidadão romano, faz parte do Império Romano, está fora, é bárbaro, é um povo bárbaro, que guarda relação com a ideia dos bárbaros, porque estando fora dos limites do Império Romano, é alguém que não tem cultura, não tem os costumes civilizados dos romanos, né? Excelente essa sua pergunta para esclarecer isso. E aí, ajuda, Anderson, né? Isso. Anderson. Engraçado, tem hora que aparece os nomes e tem hora que não aparece. E quando aparece, fica mais fácil para mim. O que é? Com medo. Se eu não estava aparecendo, mas então eu não errei, né? O Anderson mesmo. Então, Anderson e os demais colegas, acontece que, num certo sentido, os povos bárbaros também assumiam essa interpretação. Em que sentido? Os povos bárbaros viam no Império Romano uma espécie de farol, uma espécie de luzeiro. Era uma espécie assim de guia para a sociedade, para a civilização. Então, esses povos que estavam invadindo as fronteiras do Império Romano não estavam necessariamente querendo destruir o Império Romano. Eles estavam mais querendo fazer parte do que destruir. Então, isso é uma coisa interessante da gente. Agora, só que eles vão entrando dentro dos limites do Império Romano. Vocês acham que quando, que a brincadeira que eu fiz, quando o exército chegou aqui para esses alamanes que estavam aqui, né? Vamos dizer, tinha aqui nessa região toda aqui, tinha uns 10 grupos alamanos aí, cada um com seu chefe, com seu líder. Aí o cara fala assim, ó, você tem 100 homens aí capazes de guerrear? Ah, então você tem uma centúria, então você vai ser um centurião. O cara se tornava centurião do exército romano, começava a proteger aqui o centurião, e significava que ele era cidadão romano, a partir daquele momento, certo? Agora, pensa aqui comigo. Só por causa disso, esses caras mudaram toda a forma de vida deles e se tornaram praticantes das formas sociais e tudo do Império Romano. Eles não viraram latinos de uma hora para outra. Não viraram. Então, o que isso é importante? É que junto, né, com a entrada deles, mesmo eles aderindo ao Império Romano, e mesmo eles começando a fazer várias práticas do Império Romano, mas eles não abandonam totalmente a cultura deles. E isso, gente, vai valer para a igreja também. Bom, vai ficar um pouco mais claro, eu acho, isso tudo, conforme a gente for andando aqui. Conforme esse pessoal vai entrando nos limites do Império Romano, esse pessoal vai criando reinos. Então, você tem o reino dos... Gente, presta atenção. Você está vendo como isso aqui está coloridinho aqui? Reino dos ostrogodos, alamanos, reino dos burgúndios, reino dos francos, anglo-saxões, reino dos visigodos, reino dos vândalos, reino dos suevos, ou suevos. Apesar disso aqui tudo,
todo mundo achava que era Império Romano, tá? Veja só. E mais, todo mundo achava que quem mandava era esse cara aqui, ó. Óbvio que é na teoria, que a teoria na prática é outra, como vocês já ouviram dizer. Tem mais. Sabe aqui, Reino dos Ostrogodos? Não tinha um rei ostrogodo. Tinha trocentos. Mesma coisa aqui, alamanos, burgúndios, francos, visigodos. Então, apesar desse mapa aqui, a gente está no século VI, não significa que todos esses grupos já estavam unificados. No caso aqui, o Reino Franco, e isso vai ser muito importante para a gente, no século VI é o primeiro reino que se unifica debaixo de um só líder. Tá? Bom, aqui eu vou passar bem rapidinho uma informação muito rápida. Ô, reverendo, ali no slide anterior, aquela parte coloridinha seria o Império Romano Ocidental? Isso aqui tudo é Império Romano Ocidental. Ah, tá. Na cabeça deles é Império Romano Ocidental. Já aqui não era tanto mais, eles já estavam bem autônomos, já tinha sido essa parte do sul aqui do Império Romano. Que aí, no caso, a parte oriental era comandada por Constantino e a ocidental... Aqui já não é mais Constantino. Constantino já morreu. Né? Aqui a gente já está no século VI, tá vendo? Ah, sim. Constantino é no século IV. Mas os imperadores continuaram. Né? Isso aqui, gente, no século VI já não é mais chamado Império Romano do Oriente. É também, mas ficou conhecido como Império Bizantino. Uhum. Isso aqui é chamado de Império Bizantino. Por que bizantino? Porque quando Constantino construiu a cidade de Constantinopla, ele construiu no chão de uma cidadezinha que existia lá chamada Bizâncio. Certo? Como Constantino era um cara muito humilde, em vez de chamar a cidade lá de Bizâncio, ele chamou de Constantinopla, em homenagem a ele mesmo. Era o poço de humildade. Bom, aqui bem rapidinho, algumas questões aqui bem rápidas eu quero passar, não vou dar ênfase nessas datas, nada, mas aí, pegando o gancho da pergunta também que o Anderson fez, os vândalos, eles eram rigorosíssimos, eles eram terríveis. Né? Então, lembra quando a gente falou do Papa Leão, que tinha negociado com um invasor lá de Roma? Né? Então, foi aqui com os vândalos, né? Que chegaram na Espanha e... não, pensei que eu tinha colocado norte da África aqui, né? Mas eu tinha mostrado lá no mapa, né? De onde vem a nossa palavra vandalismo? É desses vândalos, que entre esses povos bárbaros foram que mais fizeram barbaridades. Por isso que a palavra barbaridade também, fazer barbaridade, barbarizar e tal, vem desse período também, né? Especialmente muito ligadas aqui aos vândalos, que eles eram, por onde eles passavam, eles iam destruindo tudo. E os povos vândalos chegaram na Espanha e depois chegaram no norte da África, como eu já mostrei no mapa. E eram povos muito distintos. Aqui já são os visigodos, né? que foram ocupar o território da Espanha, e embora os vândalos também tenham passado por lá, mas os visigodos se estabelecem reinos visigodos lá na Espanha, e boa parte desses povos bárbaros, gente, eram cristãos, mas eram cristãos arianos. Lembra quando a gente falou que o poder imperial foi colocado a favor da ortodoxia e expulsando, às vezes,
arianos para fora dos limites do Império Romano. Então, muitos arianos saem dos limites do Império Romano, mas eles evangelizam alguns povos. E entre esses povos, eles evangelizam esses povos bárbaros, que depois vão entrar no Império Romano e vão entrar como arianos. Mas eles logo, a maioria, abandona o arianismo e aderem às ideias ortodoxas com o passar do tempo. Agora, presta atenção. Lembre que eu estou insistindo aqui com vocês que esses povos bárbaros eram povos, por exemplo, os visigodos, aqui na Espanha. Eles eram vários grupos diferentes. Não tinha, inicialmente, um rei visigodo. Eles tinham coisas comuns, mas eram vários clãs, várias tribos diferentes que andavam meio juntas, mas cada um com a sua liderança e tal. Né? Com o decorrer do tempo, é que vai começar a haver uma unificação. Estou falando dos visigodos, mas isso vale para todos aqueles outros, como eu já falei. O Império Romano, do lado ocidental, já não tem imperador, às vezes não tem nem governo em Roma. O Senado de Roma foi para o beleléu. Qual é a única instituição que representa um conceito de ordem e estabilidade? A igreja. A igreja vai ser... Lembra aquele farol que o Império Romano representava para esses povos bárbaros? Esse farol é agora a igreja. Que nem o Império Romano... Presta atenção, gente. O Império Romano existe. Só que não existe. É que nem o vírus assintomático. Ele está lá, mas não se manifesta. É que nem o futebol do meu time, São Paulo. É assintomático, ele não se manifesta. Então, o Império Romano existia, estava lá, mas na prática. Então, quem é que representava a ordem e estabilidade? A igreja. Essa é uma explicação também por que logo eles deixam o arianismo e todo mundo passa a seguir a ortodoxia nicena. Porque tinha sido a doutrina que a igreja tinha adotado. Então, facilmente eles vão para lá. Bom, isso vai valer, né, para todos. Agora, é importante para nós, aqui os francos. Eu já falei um pouco da Gália. Já falei como que a gente tem várias tribos e chefes. Os francos, que são divididos entre vários grupos diferentes, num determinado momento, claro que existe uma identidade entre os francos. Os francos vão guerrear contra um outro povo bárbaro, que era burgúndio, que era cristão, mas cristão ariano. Os francos não eram cristãos. E aí vai entrar na parada um sujeito chamado Clovis. O Clovis era líder de um dos grupos francos. Por causa dessa guerra, ele vai unificar esses grupos francos sob o governo dele, Clovis. Por isso que eu falei que o primeiro grupo a se unificar foram os francos. Então, no século V, tem essa luta aqui, o Clovis vai unificar os francos. Foi muito importante para essa unificação ele ter casado com uma princesa chamada Clotilde. Clovis e Clotilde. É o casal que ficou conhecido como Cló-Cló. O Clovis e a Clotilde. Lembra que eu falei? A Clotilde era uma princesa cristã, ela vinha de um reino cristão. Por que isso é importante? É importante porque o Clovis, depois de vencer os burgúndios e já
unificando em grande medida os francos, os grupos francos, sob o governo dele. Ele vai fazer uma guerra contra os alamanes, os antepassados alemães, como o nome deixa claro. Só que, nessa guerra, um dia ele chamou os generais dele e abriu o jogo com os generais. Ó, acabou. Perdemos. Nós não temos mais o que fazer. Os generais falaram, mas como que é? Ele falou, não tem. Os generais, uns concordaram, outros não, e tal, né? E nós vamos nos entregar, vamos fazer acordo, o que vamos fazer, né? Mas não vai ter muito acordo, não. Nós vamos matar todo mundo aqui, né? Aí a esposa dele, a Clotilde, aparece no pedaço. Aparece no pedaço e o Clovis fala, olha, Clotilde, tá feia a situação, perdemos, eu sinto muito, acho que eu vou mandar você de volta lá para os seus pais, lá para sua família, porque a situação, não, eu casei com você, não vou sair, sabe aquela conversa lá, aquela DR, né? Vamos, não vamos e tal, né? Aí o Clovis falou assim, olha, você, Clotilde, tem um Deus aí que diz que manda em tudo. Então faz o seguinte, ora para esse seu Deus aí, faz um culto lá, faz o que você quiser. Se eu tiver essa vitória, e você vai orar lá, se eu ganhar essa guerra, só pode ter sido o seu Deus, porque não tem outra chance. Adivinha o que aconteceu? O Clovis foi lá, venceu os alamanes e foi batizado no ano 496, finalzinho do século VI, do século V. E aí, aqui eu já vou tirar então esse e vou para um outro, compartilhar a tela, um outro arquivo. Opa, não é esse aqui não. Esse aqui. Então, para a gente continuar essa história. O que a gente quer chegar ao final da história aqui, entendendo um pouco quem foi Carlos Magno, o surgimento do chamado Sacro Império e a fé cristã. O Sacro Império vai funcionar o resto quase que o resto da nossa história. De uma base, de modo formal, vamos dizer assim, o Sacro Império existe até o século XIX, basicamente. Sacro Império, que ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Eu vou ficar ruim se eu ficar em pé, né? Mas estou tão cansado de ficar sentado. Professor, Oi. só fazer uma pergunta. O senhor projetou alguma imagem aí, não? Porque está aparecendo a pasta do senhor aí dos arquivos. Ué? Então eu tenho que entender. Eu projetei e está. Vamos ver. Não sei aqui se é só agora. para mim aqui. Eu cliquei errado lá. Agora sim, Carlos Magno, o Sacro Império e a Fé. Isso, obrigado. Então, a gente tem aí algo que a gente vai passar por isso bastante. Vocês vão ver como que essa ideia do Sacro Império é fundamental no período das reformas protestantes, que a gente vai estudar o semestre que vem.
Bom, então vamos do começo aí por uma questão de princípios. Aqui é uma gravura que é o batismo do Clóvis. Essa gravura tem no livro do Gonzales. Se você leu os capítulos lá, você tem essa gravura lá. Quando o livro, não sei se vocês sabem, acho que sabem, eu falei em aula, né? Esses 2 volumes do livro do Gonzales, originalmente eram 10 volumes. Então, esses 2 volumes, eles juntaram os 5 volumes num volume, e depois de 1 a 5, depois de 6 a 10, outro volume. E cada volume, cada livro tinha uma capa específica. No caso do volume que fala do Sacro Império, essa aqui era a capa, né? E como lá no Gonzales é preto e branco, eu na Wikipédia, agora a gente fala Wikipédia, né? Tem essa gravura, uma gravura relativamente antiga, do Clovis sendo batizado, né? Curiosamente, tem 2 coisas aí. Ele desceu as águas, né? Ele entrou as águas, porque ele está dentro de uma tina ali, cheia de água, mas o batismo é por aspersão. O cara pega um pouquinho de água e coloca na cabeça do Clovis, né? Então, esse aqui é o batismo do Clovis, o batismo aqui, todo mundo presente, né? O cara está nu, mas tem homens e mulheres aqui no batismo. A ideia da nudez, a ideia da... lá, alguém ali está mostrando ali, não estou identificando quem é. Abel. O Abel, e que é exatamente na capa era colorida, né? E então ele está sendo batizado. Ele foi batizado pelo bispo. O que significa isso? Isso é muito importante para a gente entender. A gente está vendo aí que aquele ideal do Constantino, de uma relação estreita entre a igreja e o poder político, está se confirmando cada vez mais. Então, Clovis se converteu, foi batizado. Depois do batismo do Clovis, ele que era um general, um comandante bastante poderoso e bastante severo também, então ele efetiva o domínio sobre todos os grupos francos. Então, a partir de Clovis, a gente vai ter a unificação. Eu vou repetir. O primeiro reino que se unificou foi o reino dos francos, que, de fato, tem uma unificação grande, importante, e isso, obviamente, que vai dar bastante poder para o Reino Franco. O Reino Franco vai ser o primeiro a se estabelecer como Estado, obviamente ele vai ter um exército unificado, então ele vai ser cada vez mais importante esse Reino Franco. Os descendentes do Clovis, né? Com o Clovis se inicia uma dinastia chamada dinastia Merovingia, por causa do pai, do avô do Clovis, do pai do Clovis, acho, que era chamado de Meroveu. Então, é a dinastia Merovingia. Essa dinastia Merovingia, depois dos 2 séculos, já não estava assim muito boa, muito forte e tal. Mas não estava muito forte, não era só por causa da capacidade dos monarcas, é também por causa dessas invasões bárbaras. Porque com as invasões bárbaras, uma outra coisa que vai mudar na Europa é a configuração do poder. Você veja,
Lembra daquele mapa lá, daqueles mapas lá com os diversos reinos bárbaros, diversos povos que vão entrando. Você não tem mais aquele poder centralizado em Roma. Você tem esses grupos que eles acreditam que estão dentro do Império Romano, que são do Império Romano. Só que eles levam práticas para dentro do Império Romano que eram as práticas deles, quando eles eram povos de fora do Império Romano. Então, você tem práticas alamanes, práticas francas, práticas godas, ostrogodas, burgúndias, vândalas, que vão entrando nos limites do Império Romano. Essas práticas que eu estou dizendo são práticas culturais, práticas administrativas, práticas hierárquicas, práticas... cultural envolve tudo, né? Cultural no sentido também da uso da terra e etc. e tal. Com isso, você vai ter uma diluição de poder na Europa. Vocês já estudaram isso. É a origem lá do que vai ser chamado de feudalismo. Então, e aí, nesse processo todo, a gente já falou ali há pouco. Qual que vai ser o canal, ou a fonte, melhor dizendo, de autoridade, de unidade, de poder? A igreja. Cada vez mais a igreja vai aparecer para esses povos que estão vivendo ali, aparentemente tudo dentro do Império Romano, mas tão diversificados, tão desunidos, no sentido de desunificados, né? Porque vários povos diferentes, senhores distintos e tudo mais. Então, a igreja vai estar cada vez, então, mais relacionadas à ideia do Império Romano, porque para a igreja também passa a ser interessante essa ideia que ela é uma igreja de um império, né? No sentido de dar essa unidade, né? De dar esse sentimento de pertença e tudo mais. Então, os descendentes do Clovis, que é a dinastia merovingia, se torna uma dinastia enfraquecida, tudo mais, mas não só por causa de fragilidade própria deles, é a situação mesmo deles, né? A situação deles, assim, situação geral da época, né? E aí, então, nós vamos chegar num período em que esses reis merovingios, eles tinham uma figura, que era uma espécie de primeiro-ministro, chamado prefeito do palácio. O prefeito de palácio, do palácio, importante para os reis merovingios, nesse período que a gente está estudando agora, foi um sujeito chamado Carlos Martel, que tem aqui uma figura dele. Esse Carlos Martel vem de martelo, né? De martelo. Esse Carlos Martel é o avô do Carlos Magno, de quem a gente vai, daqui a pouco, falar mais ainda. Mas qual que é a figura aí importante que torna Carlos Martel, né? O que é que torna essa figura importante? Como prefeito do Palácio, Carlos Martel era uma espécie de primeiro-ministro, mas era uma espécie de comandante militar também. Ele dirigiu o exército. Então, nessa função, o Carlos Martel vai fazer uma guerra contra os muçulmanos que tinham entrado nos limites tinha entrado nos limites do Império Romano já fazia um bom tempo, né, que eles tinham entrado. E eles entram na Península Ibérica. E ali na Península Ibérica, eles vão conquistando cada vez mais território
do que é hoje Portugal, do que é Espanha. E então, se vocês lembrarem um pouco do mapa da Europa, eles vão se encaminhando para o interior da Europa, para o leste da Europa. Então, eles estão na Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, e vão caminhar para o leste da Europa. E, obviamente, que eles estão indo para o lado da França, do que é a França hoje. Portanto, onde estava o Reino Franco. E eles estavam derrotando todo mundo. Vocês têm uma tarefa para fazer sobre islamismo na próxima aula, né? E aí vocês vão compreender como e por que o islamismo chegou aqui na Península Ibérica. Hoje eu não vou avançar sobre esse aspecto. Vocês vão ver lá na tarefa. O fato é que os árabes muçulmanos, depois que foram unificados pela palavra de Maomé, pela religião islâmica, né? Então eles se tornam um povo muito poderoso, uma cultura só, com um só governo, tem uma escritura sagrada para governar e tal. Então eles se tornam importantes na geopolítica ali e vão conquistando cada vez mais territórios. Imagina se o Carlos Martel não tivesse derrotado os muçulmanos e eles continuassem a conquistar territórios no interior da Europa. Imagina a possibilidade dos árabes chegarem em Roma, por exemplo. Então, humanamente falando, qual seria, então, o futuro do cristianismo nesse contexto? Né? E do islamismo também, porque os dois grupos se encontrando. Né? Então, o Carlos Martel, eu devia ter colocado uma data aqui, que é uma data importante, mas, a vitória do Carlos Martel sobre os muçulmanos aqui foi no ano 732. Só didaticamente, assim, um pouco para a gente... Pois acho que eu vou colocar essa data antes de colocar lá no Classroom para vocês. Em 732, na chamada Batalha de Tours, essa batalha tem dois nomes, Batalha de Tours ou Batalha de Poitiers. Ela recebe esses dois nomes. Então, essa vitória foi uma vitória fundamental para o cristianismo europeu. E, obviamente, que a partir dessa vitória, o Carlos Martel também se tornou mais importante que o rei. Né? Mas ele não deu o golpe de Estado ainda. Né? Ainda não, ele não deu o golpe de Estado. Mas o filho dele, o Pepino, conhecido como Pepino o Breve, o Pepino acaba, ele sim, dando um golpe de Estado. Ele era o prefeito do palácio a partir de 741, e uma outra guerra que foi muito importante para o Vaticano, para a Igreja católica, para a Igreja cristã, no caso, né, foi uma vitória que ele teve sobre os lombardos, que foi o seguinte: os lombardos estavam novamente prestes a invadir Roma. Roma estava sempre sendo invadida por um ou por outro povo bárbaro, às vezes até com a conivência de Constantinopla, porque aí tem questão política, né? Quem que é mais importante, Roma ou Constantinopla?
E então os lombardos estavam para invadir Roma e o papado foi procurar romper com essa presença dos lombardos ali. E o que o papado faz? O papado vai em busca de aliados políticos e que pudessem guerrear por ele. Ora, quem foi o primeiro povo que se unificou, o povo bárbaro que se unificou e estabeleceu um reino consistente? Foram os francos. Quem é que guerreou e derrotou os muçulmanos? Os francos. Então, o papado busca o apoio dos francos. Nesse momento, o Pepino, um grande guerreiro também, ajuda o Vaticano, ajuda o papado, derrota os lombardos. Então, esse apoio que o Pepino oferece ao Vaticano foi revertido em apoio do Vaticano, do papado, para Pepino lá no Reino Franco, que não é chamado de França ainda, mas é o antecessor da França. Com o apoio do papado, o Pepino destrona o último monarca lá dos reis merovingios, o Childerico III, e se torna rei no ano 751. E o Pepino é o pai desse nosso amigo aí, de quem eu já estou falando, que é o Carlos Magno. O Carlos Magno se tornou, deixa eu só colocar, vocês estão vendo que tem aqui a data 768. O Carlos Magno se tornou rei dos francos em 768. E ele herda toda essa relação muito amistosa dos francos com o papado. Certo? E o Carlos Magno, ele... deixa eu ver o negócio. Está aqui. O Carlos Magno, ele foi um governante muito forte, muito poderoso, muito importante. Então, do reino franco, que a gente tem aqui, aqui está Paris. O Carlos Magno vai conquistando territórios aqui por muito tempo. Vai conquistando territórios. Aqui nesse mapa tem as datas, tem até, se vocês perceberem, umas flechinhas assim, que são as batalhas mais importantes e tudo mais. Então, ele vai conquistando territórios aqui no decorrer do século. Essa gravura aqui é a coroação de Carlos Magno no Natal do ano 800. Mas espera aí. Eu não acabei de falar que o Carlos Magno foi... era rei a partir de 768? Como que ele foi coroado 32 anos depois? Que história que é essa? A história é a seguinte. No Natal, olha só, não é qualquer dia também. É no Natal. No Natal do ano 800, o Papa, olha só, o Papa coroa o Carlos Magno, não rei dos francos, coroa o Carlos Magno imperador do Sacro Império. O que é esse Sacro Império? Olha, é o Império Romano. Mas preste atenção nisso. O Império Romano tinha um imperador? Onde que estava o imperador? Em Constantinopla.
Será que o imperador que estava lá em Constantinopla concordou com isso aqui? Perguntaram para ele. O fato é que o Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. Veja, já há algum tempo o império vinha sendo chamado de sacro, sagrado. Obviamente que o imperador lá em Constantinopla não estava gostando dessa história. Mas o Carlos Magno, então, se torna, a partir desse momento, o imperador do Sacro Império. Agora, tem uma outra questão aqui. Quem é que deu autoridade para esse sujeito aqui de botar coroa na cabeça desse outro sujeito aqui? Quem é que falou que esse sujeito aqui se tornou imperador do Sacro Império só porque esse outro sujeito aqui botou uma coroa na cabeça dele? Vocês estão percebendo? Oi? Reverendo, Sacro Império aí tem a mesma relação política, vamos assim dizer? Sim, claro. Política e Não tem religião. uma política e religião estavam misturadas, entrelaçadas da mesma Sim, forma. claro. Ele passa a ser imperador de todo o lado ocidental do Império Romano. Se isso ia funcionar bem ou não é outra coisa. E aqui está em jogo o seguinte: quem é que define o imperador? Caminhando mais um pouco na história, vai surgir uma outra questão. Quem é que define o Papa? Porque como os dois estão tendo poder, olha só, os dois têm ao mesmo tempo poder político e poder religioso. Na época eles falavam poder temporal e poder espiritual. Então, muitos imperadores, como os imperadores acreditam ter sido nomeados por Deus também, eles acreditavam que a nomeação de bispos, por exemplo, podia ser feita por imperador. Então, veja que isso aqui vai ser uma discussão na igreja que vai durar séculos na igreja e vai causar muita polêmica na igreja. E na época da Reforma Protestante, que a gente vai ver que isso ainda estará presente. Enquanto está acontecendo isso do lado ocidental, o lado oriental continua o seu desenvolvimento. O lado oriental, eu já falei para vocês, ficou conhecido como Império Bizantino. Essa gravura aqui é uma gravura que está numa igreja na Itália, na verdade é um mosaico que está numa igreja na Itália. Porque vamos lembrar, gente, por que está na igreja na Itália? Porque a Itália é Império Romano Ocidental, mas vamos lembrar. O imperador estava em Constantinopla. O lado ocidental, às vezes, depois que caiu a Roma, em 476, às vezes era nomeado apenas um governador para Roma. Então, o imperador, obviamente, estava tentando cuidar do lado ocidental também. E aí tem aqui uma gravura que mostra como que o imperador lá do Oriente, né, tinha poder sobre todo o Ocidente. Também essa gravura numa igreja da Itália. Aqui a gente vê o imperador Justiniano e a gente vê, de um lado, tem o bispo, né? Você está vendo aqui o bispo, né? Com a estola aqui, né? O bispo. E está aqui do outro lado aqui o general. Então, de um lado está um bispo e do outro lado está o general. Então, a gente tem aí o poder temporal e o poder espiritual juntos. E o Império Bizantino vai ter
todo um desenvolvimento paralelo ao lado ocidental. O lado ocidental vai se desenvolver a partir da presença dos povos bárbaros, e o Império Bizantino vai se desenvolver lutando contra as invasões bárbaras e lutando a partir de um determinado momento com a presença muito próxima dos muçulmanos. Veja só, eu estou falando do poder temporal e do poder espiritual. No Império Bizantino, no Império Ocidental, não no Bizantino, no Ocidental, no Império do lado Ocidental, a gente vai ter uma discussão muito severa sobre isso. Aqui a gente tem uma gravura do Carlos Magno, a cruz e a espada. Essa é outra. Então, veja, nós temos aqui está o Carlos Magno, está sentado no trono, coroado. Aqui ele tem numa mão a cruz e na outra mão ele tem a espada. Olha só que interessante. E ainda tem a cruz aqui, né? Que aparece aqui, ó, na realidade, no prédio. Né? Então, olha só, a gente tem na figura do monarca a união e a unidade dessas duas coisas, a cruz e a espada. As duas coisas estão juntas. Isso, na Idade Média, durante a Idade Média, daí para frente, vai causar muitos conflitos. Na mão de quem fica a cruz, na mão de quem fica a espada. Olha essa gravura aqui. Isso aqui é um mosaico também, encontrado num pedaço. Esse pedaço, essa figura, é um pedaço de um mosaico bem maior numa catedral medieval. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o Pedrão, esse aqui é o Pedrão, São Pedro, o apóstolo e tal, o primeiro Papa. Está vendo? Aqui está escrito, ó, SCS, Santíssimos Petrus. Sua Santidade, Pedro. Aqui, nessa gravura, não ficou muito claro aqui. Aqui, vai ser difícil ler, mas aqui está escrito, tem um D e um N, seria Dom Carulo, que é o Carlos Magno. E aqui, também não parece muito bem, mas tem um PP, Papa Leão. Está escrito aqui caindo assim, Leão. Então tem o Papa Leão e o Dom Carlos. Né? Obviamente não é aquele leão que a gente falou na época, né? O outro leão, né? O leão que coroou, desculpa, o Carlos Magno. Né? E aqui a gente tem um texto em latim, né? O Santo Pedro, ou São Pedro, concede vida, né? Beate Petre Donas, o São Pedro concede vida a Leone, Leão, Pepe
e aqui que parece um C, né? Mas é um bispo, rei, vida a Leone, papa, o bispo, né? Bispo, o bispo, papa Leão, e ao rei Carolus, também concede, né? Também concede ao papa Carolus. Então a gente tem aqui uma demonstração de qual era a ideia na Idade Média da relação entre o poder temporal, está aqui com o Carlos Magno, e o poder espiritual, aqui representado no Papa Leão. Então, o imperador Carlos Magno aqui e o Papa Leão aqui. E aqui a gente tem o Pedro, o primeiro Papa, o Leão. Veja aqui, nessa gravura, como que funcionava o imaginário. Você está vendo? Isso aqui é uma lança. Está vendo? Isso aqui é uma lança. A lança está na mão do Carlos Magno, mas está na mão também do Pedrão. Certo? Então, a gente tem aqui, nesse pedaço da gravura, mostrando que é o Papa, a própria igreja, o próprio vem do céu, né? Que é o Pedro, não é qualquer um, é o vicário filho dele. Né? Então, em nome de Cristo, o Pedrão está concedendo poder, concedendo a lança, né, ao imperador. E aqui, o Papa está recebendo do Pedro a estola. E se você presta atenção, você vê que ambos aqui estão no mesmo nível. Está um de cada lado do Pedro. Está vendo? É o Pedro aqui, ó, a chave aqui. Pedrão, chave do céu. Então está um de cada lado de Pedro. Eles estão no mesmo nível, estão à mesma altura. Então o poder temporal e o poder espiritual eram concebidos como dois poderes divinos, sendo concedidos por Deus para o bem da terra. Então, não é à toa que o Carlos Magno é coroado imperador do Sagrado Império, do Sacro Império Romano do Ocidente. Então, esse era o imaginário. Voltando a dizer, isso vai dar muita polêmica. Porque tem uma coisa curiosa aqui nessa gravura. Se é o Pedro que dá o poder, na verdade é Jesus Cristo, mas o Pedro é o Filho de Deus, vicário filho dei, né? É aquele que está no lugar do Filho de Deus. Mas quem é que está no lugar de Pedro, visivelmente na Terra agora? Ora, é o Papa, não é? É o Papa. Então, num certo sentido, acaba que, em algumas mentes, se considerando que o Papa tem mais poder, que ele é autorizado a falar em nome do Pedrão aqui. Então, essa vai ser uma disputa durante a Idade Média. Essa disputa entre a cruz e a espada, né? Então, alguns se referiram lá naquela época como a teoria dos dois gládios, né? Gládio era uma pequena espada, como essa aqui, né? Essa aqui é um gládio, né? Usada por tropas romanas, né? É uma espada mais curtinha para aquela batalha mais próxima, assim, mais corpo a corpo, né? Como tinha, né? Então, no século V já teve um papa, o Gelásio I, que escreveu ao imperador sobre os dois gládios. Que um gládio, né, essa espadinha aqui, era o poder político, o outro gládio era o poder temporal, né,
desculpa, poder político, o poder temporal, e o outro era o poder espiritual. Acontece que o poder espiritual teve que assumir, lembra quando a gente falou do Gregório I? Teve que assumir a lacuna do poder político. Não existia poder político. Quem é que vai resolver essa situação? Então, o Papa, às vezes, assumiu esse poder político. E quando a gente chega no século XI, nós vamos ter alguns que... um Papa, que alguns consideram o maior de todos os Papas, em termos de ter levado às últimas consequências essa ideia de que o Papa tem que dar a última palavra sobre a condução dos poderes, né? Então, Gregório VII vai entrar em conflito com o imperador do Sacro Império Romano. Então, isso a gente vai ver depois. Essa questão do Gregório VII e tal está no nosso plano de ensino. Eu só antecipei só para pontuar como que essa relação do poder político com o poder religioso vai se estreitando, vai se confundindo tanto que em determinados momentos a confusão, quem nomeia quem? Aí vai ser chamado de querelas das investiduras. Os monarcas achavam que tinham autoridade para investir os bispos nos ofícios, dentro dos limites do território dele. Então, isso vai dar muita confusão, vai durar também séculos. Agora, eu vou voltar a falar do Carlos Magno, e vocês vão também fazer aí tarefas sobre o Carlos Magno, porque não tem só esses aspectos que eu abordei hoje. O Carlos Magno foi fundamental, foi essencial para alguns desdobramentos da Igreja. E ele acreditava mesmo que ele era imperador, porque Deus o tinha colocado ali, e ele acreditava que era uma função, inclusive, meio que missionária dele. E ele enviou muitos missionários, usando aquela ideia do Gregório Magno de usar monasticismo para fazer missão. Então, mas a gente vai ver isso futuramente. Bom, eu terminei aqui. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Reverendo. Podemos dizer que está tudo ok? Reverendo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Assim, é só uma dúvida acerca até da próxima atividade, para construir um mapa mental, né? Isso. Eu nunca fiz, esse exemplo está no material que o senhor tinha colocado no início ali, né? Um exemplo de mapa mental. Isso. É baseado naquele lá, né? Isso. Mas vocês podem procurar. Se você colocar no Google lá, mapa mental imagens, você vai ver trocentos exemplos lá, né? Alguns confundem um pouco mapa mental com mapa conceitual, por isso que eu coloquei aquele lá, acho que explica um pouco melhor. Eles têm um pouquinho de diferença, né? Eu não vou, obviamente, nessa primeira tarefa de vocês, se o mapa mental não ficar assim, aquela belezura e tal, né? Eu não vou assim dar zero para ninguém por causa disso, né? O importante é que você faça e construa alguma coisa acerca ali do islamismo, né? Esse mapa é do islamismo, né? O mapa mental é do islamismo. Tá. Obrigado, viu? Falou, gente. Beleza, então? Vamos lá, que daqui a pouco tem mais uma.